Olá, pessoal, nossos amigos do Centro Espírita Virtual Família Espiritual. Eu sou a Maria Salomão e nós estamos mais uma vez aqui com o momento Perguntas e Respostas. No Centro Espírita Virtual Família Espiritual, o momento Perguntas e Respostas acontece há 4 anos. Então, tem feito muito sucesso, porque vem perguntas através dos participantes do Centro Virtual, onde nós respondemos de acordo com a doutrina espírita. Então, sempre nós respondemos 10 questões por momento. Então, hoje, segunda-feira, nós temos esse momento perguntas e respostas, e às quintas-feiras também. Então, vamos às nossas questões. Pergunta número 1. Os animais têm alma? Segundo o nosso conhecimento da doutrina espírita, o animal, ele possui uma alma diferente da nossa, porque ele ainda não tem condições desse raciocínio nosso, ele ainda está em um estágio na questão de existir um perispírito, na questão de uma alma mais avançada, ele está em um estágio mais atrasado do que o nosso. Segundo Kardec, da mesma forma em que nós estamos para Deus em distância, o animal também está para nós em distância. Daí muitos perguntam, mas Maria, existem muitos animais que são muito mais amorosos do que muitos seres humanos. Sim, com certeza. Existe sim, e nós sabemos disso. Os animais nos amam incondicionalmente. E isso vai fazer com que ele evolua cada vez mais. E quando chegar no seu estágio mais avançado, esse sentimento vai fazer parte aí dele com muito mais impressão do que em nós. Mas o animal, ele ainda não tem uma alma como a nossa. Só que é o nosso irmão que nós devemos tratar, que nós devemos amar e que nós devemos proteger. Inclusive, vocês estão ouvindo o meu sultão latindo, né? Que faz uma arruaça aqui, mas a gente ama ele de paixão. Inclusive, no período que a Naira estava internada, ele estava aqui entristecido, ele estava aqui esperando a sua irmã, e a Naira, como trata ele como um irmão, ela não vê a hora de vê-lo. E aquela alegria é verdadeira. Segunda questão. Será que ao nos sintonizarmos com energias e atitudes negativas, não estamos abrindo o caminho para ficarmos doentes? Com certeza. Quando a gente sintoniza com energia negativa, com pensamentos negativos, se a gente se fixa nesse pensamento, diz a física quântica, mais do que 20 segundos, a gente, então, vai fazer com que haja uma somatização de energias negativas em nós. E isso futuramente vai gerar doenças, sim. Porque quanto mais negativa, mais nervosa é a pessoa, aí vem as doenças de estômago, as doenças gástricas, as doenças cardíacas. Então, sim, nós devemos mudar a nossa sintonia, em que pese o momento que nós estamos vivendo no nosso mundo. Busque uma leitura edificante, busque um filme edificante, busque diálogos edificantes para poder mudar a sintonia. Questão número 3. Estar em casa significa que também estamos pagando por algo? Não significa pagar. Vamos tirar assim o pagamento dessa palavra. Significa que nós estamos resgatando valores. Resgatando valores nesse momento difícil que acontece no nosso planeta. Então, nós precisamos ficar em casa. Por quê? Para resgatar valores. Valores junto com a família, fazer reflexões, olhar mais para Deus, sair dessa correria do mundo, para que depois, quando nós retornemos, então, às atividades normais, nós, então, passaremos a ter outro tipo de reflexão. Essa é a mensagem. Mas, quem tem olhos de ver, veja. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Quem não tiver, infelizmente, vai continuar no erro e vai continuar sofrendo. Questão número 4. Como fica o plano espiritual em um período desse? O plano espiritual, em um período desse, onde a Terra ela passa por uma transição, onde existem esses pensamentos conturbados, onde existem desencarnes inúmeros ao mesmo tempo
também passa por um período que não é fácil. A organização toda do plano espiritual, responsável pelo planeta Terra, porque não existe só nosso planeta, eles estão lá, os ministros, trabalhando a todo momento para acolher e receber esses espíritos que estão desencarnando. Eles estão trabalhando a todo momento para emanar energias positivas para a Terra, para que a gente tenha equilíbrio. Eles estão trabalhando para que a gente tenha discernimento e para que a gente faça isso que nós estamos fazendo agora, estudando a doutrina, estudando Jesus, não importa em que religião, seja lá na igreja evangélica, que está fechada, lógico, mas os pastores estão também transmitindo. Eu tenho amigos pastores maravilhosos que estão transmitindo os seus cultos online, as suas orações online. Jesus está na nossa casa. Ele não está lá fora, ele está na nossa casa. Então, ele está conosco no momento da nossa oração. Então, o que acontece? O plano espiritual se mobiliza por nós. Assim como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e a gente vai estudar isso na obra Nosso Lar. No momento da Segunda Guerra Mundial, aquele momento de transtorno, aquele momento difícil, os ministros, os governadores, todos lá em oração, todos lá em trabalho intenso, dia e noite em trabalho intenso por nós. Então, é isso que está acontecendo no mundo espiritual agora. Eles estão em trabalho intenso por nós. Jesus nunca para de trabalhar por nós. Jesus sempre está por nós. E ele trabalha muito. Então, ele estará sempre a nos fortalecer. Questão número 5. As crianças que morrem por esses vírus também estão resgatando? As crianças que desencarnam em tenra idade, seja por esses vírus, seja por o que for, diz Allan Kardec que ela pode estar passando aí para os pais uma aprovação necessária, né? Ou simplesmente terminando o seu período, que era para estar aqui na Terra, e retornando ao plano espiritual. Existem espíritos que nascem aqui e vêm para viver 4 anos, 2 anos, meses, ou só na gestação, ou 10 anos, 12, 18, não importa. Não importa se desencarnou pelo vírus, se desencarnou pela dengue, se desencarnou por uma diabetes, se desencarnou por um infarto, por um câncer infantil, não importa. A questão é a seguinte: desencarnes de crianças significam provações para os pais, e o espírito ele já veio para completar aquele período de encarnação que precisava completar. Então, retorna à pátria espiritual e, com certeza, vai dar continuidade à sua vida no mundo espiritual, porque a morte não existe. Aqui tudo é só uma passagem. Quando a gente entender isso, é claro, Maria, você fala assim com esse semblante de tranquilidade. Não, eu falo com um semblante de confiança, porque eu tenho uma filha de 17 anos, que agora, recentemente, quase ela desencarnou, quase ela foi para o plano espiritual, são 17 anos de luta, e eu entendo como mãe perfeitamente quais são as condições dela e o porquê que ela enfrenta tudo isso. E o dia que Jesus falar, é hora dela partir, eu vou ter que entender, assim como Maria de Nazaré entendeu no dia que Jesus partiu. Sofreu, doeu, vai doer, lógico, mas entendeu. Então, nós devemos nos resignar. E como que a gente se resigna? Aqui, ó, gente, com essa doutrina maravilhosa que é a Consoladora. Considerado o Consolador prometido. Porque Jesus disse, eu vou, mas prepararei o caminho para vocês. E vou rogar ao Pai que envie um outro Consolador. E este vai direcionar o caminho de vocês. Este vai trazer a vocês fé, renovação, esperança. Terceira revelação, o Espiritismo, considerado Consolador prometido. E é, para quem consegue entendê-lo. Ainda existem estágios, mas para quem consegue entendê-lo, é um Consolador maravilhoso. Questão número 6. A mídia dissemina muito o desespero. Como funciona o compromisso espiritual? Bem, nós estamos em um mundo de provas e expiações.
né? Então, com certeza, as pessoas aqui nesse mundo são desesperadas ainda, em virtude da nossa situação, do nosso grau evolutivo. Se nós ficarmos o tempo todo olhando a mídia, a gente vai se jogar do viaduto, com certeza, porque é só desespero. Nós precisamos nos informar, mas nós precisamos também nos equilibrar. E ter a separação do que é certo, do que é errado, do que é lógico e do que não é lógico. E buscar também a nossa compreensão e fé. E o nosso trabalho acima de tudo. No entanto, nós, dentro da nossa profissão aqui na Terra, nós temos os nossos compromissos com Deus. Se eu uso a minha profissão para disseminar o desespero, seja através da mídia, seja aqui, não importa, conversando com algumas pessoas, eu estou plantando. Então, se responsabiliza cada pessoa pelaquilo que ela planta. Então, a cada um será dado segundo as suas obras. Quem planta o erro vai colher o erro. E Jesus sempre está vendo tudo, não adianta. Então, se eu tenho nas minhas mãos o poder de poder propagar a paz e o amor, para que é que eu vou propagar a discórdia? Para que eu vou propagar o desespero? Por questões o quê? Por questões insignificantes do mundo? Então, sim, quem usar o poder que tem de influenciar mentes e pessoas e propagar o erro, está plantando ventos e um dia colherá tempestades, infelizmente. Qual é esse dia, Maria? Nessa vida, numa outra, para isso existem várias. Mas vamos em frente. Questão número 7. Por que agora há um ataque à classe idosa? Bom, nessa questão número 7 é uma pergunta bastante interessante. Só que não é um ataque à classe idosa, porque a gente vê assim, nós estamos enfrentando nesse momento o coronavírus. O coronavírus, o principal alvo são os idosos. Então, o principal alvo são os idosos. Gente, então quer dizer o quê? Que os idosos que estão resgatando agora. Deus sabe de todas as coisas, né? Cada hora é a hora de algo acontecer dentro da providência divina. Se nós protegermos os nossos idosos, é claro que não vai acontecer nada. Agora, aqueles que precisarem ir, porque já cumpriram a sua tarefa aqui na Terra, não só porque estão saindo, porque estão resgatando, mas porque cumpriu a sua tarefa aqui na Terra, eles vão em paz em nome de Jesus. E vai ser acolhido por Jesus com muito amor, né? Com certeza. Então, está acontecendo isso agora por ser uma característica aí desse vírus, né? Por ser uma característica desse vírus e em busca de um equilíbrio dentro dos conceitos aí que Deus acha melhor para nós. Então, para que os nossos idosos estejam protegidos, vamos proteger eles, né? Que com certeza eles vão ficar aqui, porque o idoso, ele é a nossa chama, ele é a nossa história, ele é tudo que nós temos para nós irmos lá e nos abastecer de experiência, de amor, os trabalhos que eles construíram, seja na nossa cidade, seja dentro da casa de cada um, seja na experiência pessoal de cada um. O idoso é uma dádiva de Deus. E com certeza não está tendo ataque a idoso nenhum, tá certo? Então, vamos valorizar aí os nossos entes amados, idosos, e quando a gente encontrar um na rua, vamos oferecer ajuda sempre, porque eles são a nossa cultura. E Deus vai abençoá-los. Questão número 8. Assisti a uma palestra onde disseram que é errado comer carne. Isso é verdade? Bom, de certo, na palestra, não sei se foi uma palestra espírita, não sei aonde foi essa palestra, o que acontece? Para o espiritismo, a gente explica o seguinte,
Aquela frase de Jesus, nós devemos levar muito em consideração. O que mais vale é o que sai pela sua boca do que aquilo que entra. Então, do que adianta você se alimentar de forma vegetariana e você ter uma língua de trapo? Ou seja, você falar mal das pessoas, você só disseminar discórdia, você ter um espírito para o mal. Não adianta nada você ser vegetariano. E lembrando sempre aquela frase: Hitler era vegetariano e Chico Xavier era carnívoro. Então, olha a diferença, gente. Hitler era vegetariano e olha o que Hitler fez no mundo. E Chico Xavier carnívoro. E olha a bondade desse ser que esteve conosco aqui na Terra. Então, o que vale não é o que a gente come, o que vale é o que sai pela nossa boca. É claro que nós não podemos exagerar em nada. O excesso de tudo faz mal. Então, vamos controlar aí o nosso alimento cárneo, claro, com a passagem do mundo para um outro mundo, outra categoria de evolução. Então, o nosso perispírito já não vai mais precisar do alimento cárneo, nem do sacrifício dos animais para nos alimentar. Mesmo porque a gente vai evoluindo a um ponto nesse sentido que eu digo, porque não adianta, eu não vou comer carne, nossa, mas eu assassinei uma pessoa ali. Então, é uma questão de raciocínio, né? Uma questão de lógica. Nós estamos aqui na Terra, o nosso corpo precisa do alimento cárneo, precisa da proteína da carne para a gente sobreviver. Uma opção dos vegetarianos não comê-la. Parabéns, que bom. Ótimo. Que a opção de ser vegetariana seja juntamente com a opção de ser cristã. Vai ficar melhor ainda. Então, a evolução nossa diz respeito ao bem que a gente pratica todos os dias. Com a evolução do planeta, o nosso perispírito vai evoluir sim para que a gente não coma mais animais, mas ainda nesse planeta que nós vivemos, a gente ainda tem essa necessidade. Não precisamos nos alimentar tanto de carne, claro. A gente pode reduzir, porque tudo em excesso faz mal. Questão número 9. O médium evoluído só recebe espíritos evoluídos? Resposta negativa. Vamos pegar o exemplo do Chico Xavier. Chico Xavier, o médium mais evoluído que esteve aqui conosco na Terra, ele recebia Emmanuel, um espírito extremamente evoluído, ele recebia vários espíritos de categoria evoluída, mas ele também trabalhava com espíritos sofredores, espíritos que não são evoluídos, espíritos sofredores. Por quê? Para poder fazer essa prática do amor, essa prática da caridade. Então, o espírito que o médium recebe não caracteriza aí a evolução do médium, mas caracteriza o trabalho. O médium deve, então, sempre trabalhar, principalmente para receber os espíritos sofredores, muito mais os sofredores do que os espíritos evoluídos, porque os sofredores, eles precisam transmitir a sua palavra, eles precisam ser resgatados, eles precisam ser encaminhados. Está aí a missão do médium. E questão número 10, o que é característica mediúnica? Então, eu vou dar um exemplo. Característica mediúnica. Tem pessoas que é uma pessoa boa, quietinha, tranquila, mas só recebem espíritos em reuniões mediúnicas sérias, depois de ter feito os cursos de médiums, né? Cursos acerca da mediunidade, Coen, enfim, participam de reunião mediúnica, a gente percebe que aquela pessoa é uma pessoa tão tranquila, boazinha, só pratica o bem, mas ela só dá a passagem para espíritos obsessores, espíritos ruins. Isso é uma característica mediúnica, porque tem médios que têm a característica de receber espíritos obsessores, tem outros que têm a característica de receber espíritos mais sofredores, outros que recebem espíritos mais que estão desencarnados em hospitais. Então, são características mediúnicas, não significa a evolução da pessoa. Confundem muitos espíritas quando eles pensam que, poxa vida, aquele médium lá só recebe obsessor. Nossa, só pensa no mal, só fica com a mente ruim. Por isso que só recebe espírito daquele jeito. Enganam-se, vamos estudar Kardec, vamos estudar o livro dos médiuns. Isso é uma característica mediúnica. Nada tem a ver com a moral da pessoa, tá certo?
E aqui nessa questão número 10, nós encerramos o nosso momento perguntas e respostas. E vocês podem mandar as suas perguntas. Mandem aqui no meu privado, mandem no privado de qualquer um dos ADMs, em qualquer dos ADMs da página do nosso Centro Virtual Família Espiritual, que nós estaremos respondendo para vocês. Próximo momento perguntas e respostas será na quinta-feira. Que Jesus possa abençoá-los, que Jesus possa ampará-los. Mais uma vez, um grande beijo.